Hoje a palavra ela é muito edificante e eu creio que vai falar ao coração de todos, assim como o Espírito Santo ministrou no meu. Essa semana está começando uma semana cheia de bênçãos, cheia de realizações. E eu desejo para quem vai assistir essa live depois o mesmo, que o Senhor possa edificar a vida de vocês, que vocês sejam prósperos, que vocês não se preocupem com como vai acontecer, mas que vocês possam crer apenas de que Ele vai fazer. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela é muito pontual. Ela está lá em 1 Samuel 1, versículo 9, que diz assim: Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição de serva e te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, eu lhes darei um filho homem. Eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele passarei a navalha. E lá no versículo 17, diz assim, que o sacerdote ali, ele disse para Ana, depois de ver ela chorando muito, até imaginar que ela estivesse bêbada, ele fala para ela: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar o favor dos seus olhos. Então ela seguiu ao seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. E eu quero compartilhar da parte de Deus que eu recebi sobre essa palavra. O Espírito Santo ministrou para mim algo muito interessante sobre isso. Porque assim, todo mundo conhece a história de Ana. Que Ana orou vários anos, que Ana ela foi perseguida por Penina, né, que era a segunda mulher do seu esposo. E Ana ela era estéril. E a Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. O próprio Deus que fez Ana ficar estéril. E é interessante essa passagem, porque naquele tempo, provavelmente, foi a própria Ana que colocou Penina na vida dela. Por ela ser estéril, por ela não dar filhos, ela pode ter ofertado a Penina para o marido dela. E muitas vezes o que acontece na nossa vida é que a gente mesmo cria situações a partir do momento que a gente não ora pedindo uma orientação ao Senhor. E durante muito tempo, durante muitos anos, Ana orou pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus que lhe concedesse essa bênção, pelo fato de ela ter o desejo de ser mãe, pelo fato dela ter o desejo de dar um filho ao seu marido, porque naquela época era uma questão de honra. O marido, ele tem um filho homem, ele tem um filho, né? Provavelmente o marido de Ana já deveria ter filho homem com a Penina, né? Que era a segunda mulher dele. E o que eu acho interessante nessa história é que Deus, ele fez propositalmente que Ana não tivesse filhos, por um propósito. Naquela época existia um sacerdote naquele lugar, porém esse sacerdote era como se fosse um rei hoje em dia, como se fosse um presidente, um governador. Então era através do sacerdote que ele ouvia a voz de Deus e Deus passava as instruções para aquele povo, para aquela localidade. Porém, o profeta Eli já estava muito velho. Eu acredito que o profeta Eli já estava até meio sendo gagá, né? Muitas vezes, quando a gente vai ficando velho,
a gente perde um pouco da memória, a gente fala coisa com coisa, já não sabe o que é o real, o que é o passado, e é normal isso da idade. E provavelmente o profeta Eli, ele não mais tinha essa comunicação que ele tinha no passado com Deus. E naquela época, as pessoas começaram a pedir a Deus um novo profeta. E eu acredito que Ana deve ter orado mais ou menos uns 10 a 15 anos até Deus conceder esse filho para ela. E o que eu acho interessante sobre essa história é que Ana, ela recebeu, né, o que ela tanto queria através de uma oração que provavelmente não durou nem 5 segundos. E a mensagem que eu quero trazer nessa manhã é exatamente isso. Quais são os 5 segundos que estão dando destino para a sua vida? Porque apenas 5 segundos você pode mudar, você pode virar o jogo da sua vida a partir de uma oração, a partir de 5 segundos da sua vida. Naquele momento, Ana, ela fez uma oração de entrega. Ela fez uma oração dizendo que se Deus desse um filho a ela, ela devolveria a ele e cuidaria dele apenas, mas que ela entregaria ele ao sacerdócio. Ela entregaria aquela criança para que o Senhor pudesse tomar ele para si, né? Provavelmente Ana imaginou que esse filho seria um pastor, um profeta, um sacerdote, e casou com a vontade de Deus. E o que o Espírito Santo ministrou para mim sobre essa palavra é 5 segundos que podem mudar a nossa história. É exatamente isso. Senhor, será que eu posso fazer isso? Será que o Senhor me autoriza a ir para esse lugar? Será que é da sua vontade eu realizar tal coisa? E muitas vezes nas nossas vidas, a gente hoje está colhendo situações, a gente está passando por situações por conta desses 5 segundos que não foi executado no nosso passado. Porque talvez se você tivesse feito isso, 5 segundos que mudaria o seu destino, é exatamente você parar e perguntar qual é a vontade de Deus para a vida, qual é a vontade de Deus para o meu dia. E é interessante isso porque naquele momento, quando Ana ela entregou, né, o filho para Deus, Deus concedeu o desejo do coração de Ana, porque já havia muito tempo que Ana estava orando para que Deus abençoasse ela com um filho. Mas talvez aquele filho, naquele momento, se Deus respondesse a oração de Ana no primeiro dia, né? Porque eu acredito que todas as orações, elas são ouvidas, porém elas não são respondidas no momento certo, né? No momento certo não, perdão. No momento em que a gente quer. Então, eu acredito que Deus, ele ouve todas as orações. Mas eu quero agradecer a todos que estão entrando na live. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Mas eu quero dizer para vocês que nem todas as orações elas vão ser respondidas naquele momento. Por quê? Porque a gente sempre tem que orar sobre a vontade de Deus. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade que esse emprego a qual eu estou tanto almejando aconteça nesse momento? É da tua vontade que eu tenha filho nesse momento? É da tua vontade que eu realize alguma compra? Então, o que eu entendo sobre essa palavra? Quando Ana casou a vontade dela com a vontade de Deus, o pedido de Ana foi respondido. A oração de Ana foi respondida. Não precisava Ana orar durante tantos anos. Não precisava Deus serrar a madre de Ana se ele não tivesse sondado o coração dela. Se ele não tivesse conhecido a intenção do coração de Ana. Porque talvez a intenção do coração de Ana era apenas ter um filho para mostrar a Penina
que era a pessoa que perseguia ela durante anos, né? Dizendo que ela tinha vários filhos, ela dava vários filhos ao marido dela, e Ana era uma mulher estéril. Então talvez a intenção do coração de Ana naquele momento era competir apenas com Penina. Ah, você tem filho? Eu também tenho. Deus me abençoou com filho. E por muitas vezes a intenção do nosso coração, ela parece ser boa. O que é que tem de mal você desejar um filho? O que é que tem de mal você desejar um emprego? O que é que tem de mal você desejar uma casa própria? O que é que tem de mal você desejar algo que seja benefício, não só para você, mas para sua família, digamos, para que seja benefício para sua comunidade? Muitas vezes eu estou ministrando aqui e vai ter líderes me ouvindo, vai ter pastores me ouvindo, missionários me ouvindo. E o que é que tem de mais, Deus, o Senhor me conceder essa viagem para que eu pregue a Tua palavra em outro lugar? O que é que tem de mais, Senhor, eu tomar essa decisão mediante a minha igreja, mediante a igreja a qual o Senhor me confiou, né? Então é muito boa a nossa justificativa diante de Deus. É plausível, nossa, é muito plausível. Mas quem sonda e conhece os nossos corações é o Senhor. Quem sonda e conhece os nossos corações é o Espírito Santo de Deus. E é muito interessante essa palavra a qual o Senhor, Ele ministrou no meu coração, acerca desses 5 segundos que vai mudar o seu destino. Esses 5 segundos pode dar uma virada na sua vida. Porque talvez você está aí do outro lado da tela sofrendo, talvez você está há muito tempo orando por algo, há muito tempo você até mesmo desistiu daquela oração que você começou há anos atrás. Mas eu quero te dizer nessa manhã que 5 segundos pode mudar o destino da sua oração. 5 segundos pode mudar o destino a qual você tanto espera. Então, naquele momento, quando Ana ela devolve aquela vontade que ela tanto queria no coração dela, porque o Senhor sabia da intenção de Ana. E a intenção de Ana parecia ser boa. A intenção de Ana era muito dolorida muitas vezes, né? Porque imagine só, uma pessoa que ela não pode gerar, ela não pode ter filhos, e ela orar, e a oração dela não ser atendida. E ela tentar por vários anos, e provavelmente Ana deve ter buscado outros recursos da medicina na época. Ela pode ter usado remédios naturais, ela pode ter feito de tudo. Ela pode ter esgotado todo o seu potencial de almejar algo. E muitas vezes a gente está assim, correndo atrás de muitas coisas, querendo conquistar algo com a nossa força do braço. E talvez isso pode mudar hoje na sua vida se você parar e você perguntar: Senhor, é da tua vontade? É da tua vontade que nesse momento eu receba isso que eu estou desejando? Já muda muita coisa, né? Então, se for da tua vontade, Senhor, eu entrego para ti. Que a tua vontade seja a minha vontade. Que os teus sonhos sejam os meus sonhos. Então muda muita coisa, porque a Bíblia vai dizer que é do Senhor que vem o querer e o efetuar. Então naquele momento ali, Ana entendeu que não era só sobre a vontade dela, e sim a vontade de Deus. E quando a sua vontade casa com a vontade de Deus, as coisas se realizam. O que você tanto espera, o que você tanto orou, o que você tanto almejou, vai acontecer. Então é simples assim, Michele. Nossa, é só você orar a vontade de Deus? Sim, é só você orar a vontade de Deus. Mas o que eu quero ressaltar, além da vontade de Deus, é o tempo. E o Espírito Santo ontem, ele ministrou ao meu coração sobre o Kairos. Porque existem 2 tempos. O meu tempo, que é o Cronos, que é aquele tempo que eu olho para o relógio. Nossa, são 10h48 nesse momento. Tal hora eu vou ter que fazer isso. Tal dia eu vou ter esse compromisso. Então o meu Cronos não é igual ao tempo de Deus. E eu sempre brinco com o Espírito Santo e pergunto para ele: em que ano o Senhor está?
em que ano da minha vida o Senhor já está que eu ainda não cheguei. Porque talvez, amados, Deus já esteja em seu 2050. Deus já esteja em 2024. E Ele só está esperando você chegar lá. E Ele só está esperando você ficar pronto para que Ele libere sobre você aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem almejado. Então não é necessário, não importa apenas você orar à vontade de Deus, mas importa você entender que o tempo de Deus na sua vida, ele vai ser melhor do que o seu tempo. Porque talvez eu possa orar aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre algo que eu esteja esperando, mas não é o tempo. Não é o tempo, não chegou o tempo de você gerar aquilo que você tem pedido. Não era o tempo de Ana gerar o Samuel. Não era o tempo de Deus responder a oração de Ana. Talvez Ana não precisasse chorar tanto tempo. Talvez Ana não precisasse se sacrificar durante tantos anos a qual ela se sacrificou. Era jejum, era oração. Ana se dedicava o dia em prol daquilo que ela havia buscado durante tanto tempo diante de Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa manhã é que você case a vontade de Deus com a vontade de vocês e que vocês esperem o Kairos de Deus na sua vida, que vocês esperem o Kairos do Senhor na sua vida. E por muitas vezes eu questionei isso para Deus. Meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa? Porque às vezes a gente fica perguntando, né? Meu Deus, qual foi a minha plantação para que eu esteja vivendo isso? Porque hoje eu entendo que muitas coisas da qual a gente vive e da qual a gente já viveu é fruto das suas escolhas. É fruto daquilo que você decidiu naquele momento e por muitas vezes você não consultou a vontade de Deus, você não perguntou a Deus o que ele achava daquilo ali e hoje você está colhendo o fruto das suas decisões. Então não queira hoje caminhar no seu cronos, não queira hoje caminhar na sua vontade, não queira hoje caminhar naquilo que você deseja, mas queira a vontade de Deus sobre a vida de vocês e queira o tempo de Deus na vida de vocês. Porque se você casar o tempo e se você casar a vontade dele, nossa, vai acontecer assim, naturalmente, vai acontecer de forma espontânea. Muitas pessoas falam acerca do de repente. O que é o de repente? O que é a vontade de Deus acontecer sem ao menos esperar. É aquilo que eu tanto oro, que eu tanto peço, que eu tanto almejo, mas que por algum momento eu esqueço. Aquilo não mais é importante para mim. Aquilo não mais significa tanta importância para mim. E bom dia, Rose. Eu estou falando hoje sobre a oração de Ana. Naquele momento Ana orou, naquele momento Ana clamou, mas o que eu quero trazer para você hoje, para vocês que estão assistindo essa live, é que você tem que casar a vontade de Deus com o tempo de Deus. Então, muitos anos, por muitas vezes, a gente ora, a gente pede, mas a gente esquece de perguntar se é da vontade de Deus que a gente tenha algo, se é da vontade de Deus que a gente realize aquele desejo que é do nosso coração. E 5 segundos pode mudar e te dar destino. E aqueles 5 segundos a qual Ana orou, que Ana entregou a vontade dela, a vontade de Deus, casou. Porque a Bíblia diz que foi Deus que cerrou a madre de Ana. E naquele momento que Ana entrega a vontade dela ao Senhor e pede para que a vontade dele se realize na vida dela, acontece o milagre. Então é exatamente isso que o Espírito Santo trouxe nessa manhã para a minha vida, para a vida de vocês. Que vocês casem o tempo e que vocês casem a vontade. Casando essas duas coisas, tenha certeza que vocês não mais vão precisar se sacrificar com jejum, com oração, com busca,
com intencionalidade em algo que vocês tanto desejam, que vocês tanto almejam. Mas que vocês entendam que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Não é o tempo atual aqui, a gente está agora de manhã, né? No Brasil, no Brasil tem 4 fusos horários. E eu acredito que cada estado, né, a qual tem esses fusos horários, é um tempo, é uma hora. E é engraçado quando Ana, ela casa, né, essa vontade de Deus. Aquele profeta, que no começo eu falei que ele não mais tinha aquela voz altiva, né, aquela voz de direcionamento de Deus naquele tempo. Ele libera uma palavra que veio da boca de Deus. Vá em paz, o Senhor já concedeu a tua oração. Não precisa você chorar mais. E naquele momento Ana estava de jejum. Naquele momento Ana tinha consagrado o dia dela ao Senhor. E Ana comeu algo, né? Como diz o texto, Ana comeu algo e o semblante dela logo mudou. E eu acredito sim que Ana foi para casa muito feliz. Ana foi para casa depois de receber aquela palavra. E é muito interessante isso, porque quando a gente entende a vontade de Deus sobre as nossas vidas, quando a gente aceita o tempo de Deus, porque muitas vezes por a gente estar nessa sociedade que tudo é imediatista, né? É o fast food. É você querer as coisas muito rápido, é você ligar para um delivery, e se o delivery demorar 40 minutos, 1 hora, você já liga, porque eu já tem 40 minutos que eu estou esperando. E a gente esquece, né, das outras demandas que muitas vezes o restaurante pode ter. E quantas outras demandas são mais importantes na nossa vida do que aquilo que a gente tem apresentado para Deus, do que aquilo que a gente tem desejado, mas que ainda não casou o tempo, não casou a vontade de Deus. Então que nessa manhã vocês fiquem com essa palavra, entendendo que o Kairos de Deus é necessário, entendendo que a vontade de Deus sobre as nossas vidas, ela sempre vai prevalecer. E que esses 5 segundos que pode mudar o seu destino, que esses 5 segundos que pode mudar a sua vida, venha se tornar um hábito. Que ao acordar, que ao dormir, que durante o seu dia você sempre pergunte: Senhor, é da sua vontade? É da sua vontade que eu vá para esse lugar? É da sua vontade que eu queira isso? Se não for da tua vontade, que o Senhor me ensine a esperar. Porque é muito interessante a gente ouvir aquela palavra que diz assim: lance sobre mim toda a sua ansiedade, lance sobre o Senhor, descansa. Nossa, não precisa você estar agitado por nada e por coisa alguma. A Bíblia vai dizer que você não precisa se preocupar com nada, com o que você há de comer, com o que você há de vestir. É até contraditório nos dias de hoje, né? Você não se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai ter uma conta para pagar no outro dia, com um boleto que já está vencendo. É meio difícil, né? Mas não é impossível. E esse impossível só vai acontecer à medida que você for se relacionando e que você for entregando. Senhor, olha, eu tenho essa conta para pagar, eu tenho isso daqui para comprar, mas eu entendo que a tua vontade vai prevalecer. O Senhor quer me ensinar algo com isso. Eu entendo que eu sou responsável pelas minhas escolhas, mas que nesse momento as minhas escolhas não prevaleçam. Que a minha vontade não prevaleça, mas que a tua vontade prevaleça mediante a essa situação que eu estou apresentando ao Senhor. Que o Senhor me ensine a descansar, que o Senhor me ensine a não ser ansiosa, porque é muito interessante isso, a gente falar sobre ansiedade, mas a gente se tornar uma pessoa ansiosa. Então é importante que você entregue todos os dias e todo instante que você sentir que a sua alma estiver agitada, que você possa entregar ao Senhor. E eu acredito que durante muito tempo Ana esteve assim, ansiosa.
ela esteve tão ansiosa pelo fato de Penina perseguir ela, pelo fato de Penina mostrar para ela que ela tinha filhos e que Ana não tinha, pelo fato que o marido dela poderia preferir ela pelo fato de ela ter filhos. E por muitas vezes, eu não sei nesse momento qual o temperamento de Ana, mas eu acredito que ela poderia ser uma fleumática ou até mesmo uma melancólica pelo fato da paciência. O sanguíneo e o colérico, eles estouram facilmente. E eu acredito que Ana tinha muito domínio próprio. Ana aprendeu a ter domínio próprio através das orações. E isso é muito interessante também, porque à medida que você ora, você acaba se conhecendo, você acaba conhecendo a Deus e conhecendo as suas emoções. E que você fique com essa palavra sobre o tempo e sobre a vontade de Deus na vida de vocês. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana e que o Senhor possa tão somente ministrar essa palavra no coração de vocês acerca dos 5 segundos que pode mudar o seu destino. Um beijo, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém?